relatório. Obrigado, presidente. Agora vai, pessoal. Pedir para que todos Projeto de lei aí do STRAT 3723/2019. Um assunto polêmico, um assunto e hoje que envolve parece que vai, hein? Partidárias, ideológicas. É um assunto que não tem fim e nunca terá fim. A questão do uso de armamento sempre existiu desde a invenção da pólvora e não tem previsão, né, na nossa história de que ela vai chegar um dia ao fim. Então a gente precisa, com muito equilíbrio, debater e de uma forma equilibrada. Jamais será um consenso de todos, mas que a gente possa fazer o melhor para os brasileiros a quais nós representamos. Então tem alguns pontos, eu vou ser bem objetivo. Se anunciou e hoje existe 600 mil CACs no Brasil. Desses 600 mil CACs, a imprensa soltou recentemente que um dos CACs estava fazendo compras de fuzis calibre de uso restrito para vender para o tráfico do Rio de Janeiro. E a matéria deu a entender que todos os CACs são criminosos ou serão criminosos ou estariam se utilizando da legislação para vender armas para o crime organizado, para o tráfico e tudo mais. Então, eu queria pedir atenção aqui aos nossos... Lembramos que estamos ao vivo, tá, pessoal? E ele precisa fazer algumas dia observações 23 de fevereiro de 2022, tá? As argumentações dos nossos colegas senadores aqui. Quarta-feira. Então, eu queria pedir, por gentileza, atenção. Obrigado, presidente. Então, eu fiz um questionamento do seguinte: se nós temos hoje no país 600 mil CACs registrados e acabou indo para o lado do crime, quantos por cento representa? É 0,00048 alguma coisa. Ou seja, quase inexpressivo achar que a exceção é a regra no Brasil. Os CACs, nós não estamos falando de posse e porte de arma, estou falando de caçadores, atiradores, colecionadores. Os CACs são exatamente os profissionais, os brasileiros que seguem a legislação. A legislação só funciona para quem segue a legislação. O crime não segue a legislação. Para eles, pouco importa o que nós estamos debatendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui. O que pode acontecer é a gente dificultar o acesso deles ao equipamento. Bom, mas falar com que 600 mil CACs no país podem se tornar bandidos ou criminosos, isso é uma acusação grave, porque essa não é a realidade, exatamente porque são os brasileiros que mais seguem à risca a legislação. Bom, o mínimo de 16 armas, isso estava no projeto que veio da Câmara dos Deputados, e nós achávamos, ano passado, que por conta do recesso, poderia haver uma decisão monocrática de um ministro do STF e derrubar os decretos e causar uma insegurança jurídica, e os CACs que puderam ter a permissão de compra de armas de uso restrito passassem a se tornar ali dentro de uma situação delicada juridicamente, podendo até ser preso. Eu vou explicar por que 16 armas. Vou dar alguns exemplos. Eu queria que todo mundo prestasse atenção, porque são informações importantes. Para o colecionador, você falar, mínimo 16 armas por um colecionador. Existem vários colecionadores, até que tem museu dentro da sua família, de históricos de familiares que participaram da Segunda Guerra e gostaram de fazer compras e armazenamento de equipamentos históricos de guerras. Nós temos o Museu de Petrópolis, o Museu Imperial de Petrópolis. Se nós falarmos, mas eles estão colecionando armas, mas são armas históricas. Aí quando a gente pensa nessa possibilidade, 16 armas para um museu, o que seria isso? Nada. Então não é que nós estamos abrindo a possibilidade de qualquer cidadão tirar o seu registro, que é muito difícil, tirar o seu registro no Exército,
para se tornar um colecionador, para ter várias armas em casa. Então, existem vários cenários dentro da sociedade que tem essa prerrogativa e precisam dessa prerrogativa para ter os seus equipamentos como colecionador. Os atiradores. Duval, para que 16 armas para os atiradores? Porque os atiradores, em cada cenário que eles estão praticando, há um tipo específico de arma, há um tipo específico de munição. Eles precisam fazer as suas recargas para conseguir, de forma técnica, conseguir efetividade no resultado do campeonato. Então não adianta ele usar um calibre específico para um campeonato que o tiro é a curta distância, ou fazer um tiro com um equipamento, uma pistola no caso, que não tem uma precisão a longa distância. Então ele precisa ter ferramentas sim, de mais opções para poder praticar o seu esporte. Nós temos... Senador Marcos Duval, queria registrar a presença do nosso querido presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que vem até a Comissão de Constituição e Justiça prestigiar os trabalhos desta importante comissão. Queria agradecer a sua presença aqui, presidente, também exaltar a sua participação decisiva na construção da deliberação da PEC 110, da nossa reforma tributária. Vossa Excelência, como presidente do Congresso, liderou todo esse processo. Vossa Excelência organizou, junto com o senador Roberto Rocha, com todos nós senadores aqui da Comissão de Constituição e Justiça, uma agenda que a gente pudesse deliberar sobre esse assunto. E eu queria externar publicamente e agradecer Vossa Excelência por ter construído, até com aqueles que têm alguma objeção sobre o relatório apresentado, mas a decisão de pautar a matéria nesta comissão também foi liderada por Vossa Excelência. Seja bem-vindo a esta comissão, à sua casa, e muito obrigado pela presença na sessão deliberativa de hoje aqui no plenário da CCJ. Obrigado e seja muito bem-vindo aqui o nosso querido presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Bom, então, passando para os atiradores, então já expliquei por que a quantidade de armamento. Para os caçadores, não adianta você liberar um calibre que ao ele executar isso sendo liberado pelo IBAMA, a caça onde é permitido, ele tem um calibre que ele vai fazer com que o animal sofra, que o animal fica em período de sofrimento, agonizando até a morte. Então ele precisa ter um calibre que ele leve realmente a caça à morte instantânea. E isso para os caçadores, dentro da legalidade, dentro do que o IBAMA libera. Bom, então isso justifica porque da questão da quantidade de armas, para que a sociedade não ache que está sendo distribuído armamento para qualquer um. Bom, então, outra coisa, pela primeira vez na história, assim anunciado pela própria imprensa, que é claramente contrário aos CACs, foi anunciado essa semana que diminuiu 7% o crime de homicídios no Brasil, um número histórico, e ao mesmo tempo o número histórico do cidadão com acesso às armas. Então isso desconstrói o argumento de quanto mais armas, mais homicídios. Nós precisamos entender que quem tem o acesso às armas de formas legais jamais estarão infringindo ou cometendo alguma infração, alguma ilegalidade ou algum crime. As armas, a gente escuta o seguinte: mas a quase totalidade do armamento que o bandido usa veio de uma arma legal. É lógico, porque o armamento, na hora da sua produção, a fábrica precisa ser uma fábrica legalizada e, consequentemente, o que ela produz é legalizado. Então, o armamento que sai da fábrica é um armamento legalizado, não é um armamento feito em fundo de quintal. Então, sempre vocês vão escutar que, na mão de criminosos, foi apreendido armas que eram antigamente legalizadas. Óbvio, sempre por conta da legalidade das fábricas de produzi-las. Rastreamento das munições para policiais. No relatório anterior eu fui contra,
Porque quando você fala sobre rastreamento de munição, existem duas partes que se desprendem. A ponta que vai até o alvo e a cápsula que sai e cai ao chão, para que outra munição entre na câmara onde fica o movimento do ferrolho. Bom, questões técnicas. Então, a marcação que é feita na cápsula, quando ela cai ao chão, muitos policiais estavam e estão receosos que essas munições acabam sendo usadas após um combate dentro de uma comunidade, assim que eles se deslocarem para os seus batalhões, aos próprios criminosos que pegam e cometem seus crimes para comandar outras áreas onde o tráfico é mais lucrativo, eles podem simplesmente pegar essas cápsulas que são enumeradas e jogar na cena de outro crime, incriminando os policiais que nem estavam nessa segunda cena. Então, em conversa com os senadores, nós entendemos que era importante voltar com esse projeto para que faça então um rastreio, mesmo com essa possibilidade, mas que não seja somente para as munições dos policiais, mas sim todas as munições fabricadas. Porque senão, o questionamento é: por que para o policial tem que ser rastreável e para o cidadão comum não precisa ser rastreável? Então, nós fizemos um acordo para que seja alterado no relatório, incluído a volta do rastreamento, mas de forma abrangente. O porte para conduzir o acervo. Muita gente tem dito, tem escutado de senadores e de imprensa, se quem puder só diminuir um pouquinho a fala, porque a gente acaba tirando a dúvida de quem ainda tem a dúvida. Eu queria pedir, líder Nelsinho, queria pedir atenção aqui aos senadores e aos nossos assessores novamente, me perdoem, é porque como o senador relator está fazendo e buscou o entendimento em relação ao seu relatório, ele está fazendo alguns ajustes no relatório dele para contemplar algumas emendas que foram apresentadas dentro de um entendimento da busca de um relatório mais aprimorado da matéria. Então eu queria pedir para os assessores, inclusive, dos senadores, que fizeram as emendas e os destaques e as observações, que a gente pudesse atentamente acompanhar o relatório e a manifestação do senador. Vocês veem, né, pessoal, que eles não respeitam nem eles mesmos. O senador Marcos Duval está falando e o pessoal está cagando e andando. Tá nem aí. Já viu isso? Eles não respeitam nem eles mesmo, imagina o povo. Como é que eles vão respeitar nós? Bandeira, doutor Bandeira, que hoje representa o Senado Federal no Conselho Nacional de Justiça, o nosso magistrado. É aquele negócio, já viu a professora falando na sala e você tá nem aí? Um monte de gente conversando? É a mesma coisa. Dizendo que os senadores estão com saudade. Já é para garantir, assim que concluir o mandato de Vossa Excelência. Aí chega na hora da votação, eles começam a inventar que não ouviu, que não sabia, que não viu. Ah, mas eu não ouvi isso. Claro que não, fica conversando. Sobre a questão do porte, mas os CACs estão achando uma maneira de conseguir o porte sem ser através da Polícia Federal, dentro dos critérios da Polícia Federal. Bom, vale esclarecer que para você que está conduzindo o seu acervo para o seu treinamento, seja esportivo, para o seu momento de lazer, como caçadores ou colecionadores, você precisa ter um equipamento para fazer proteção do seu acervo. Então é o seguinte, hoje você pode fazer a proteção do seu acervo com um equipamento de uso restrito. Então você pode pegar uma arma longa, deixá-la pronta para uso, deixar no porta-mala todas as outras armas e fazer a condução desse equipamento da sua casa até o estande ou clube de tiro, ou do clube de tiro até sua casa. Bom, nesse projeto de lei, ele fala o seguinte: proíbe esse uso de arma de uso restrito e restringe somente a proteção desse acervo através de uma pistola de uso permitido, que hoje seria a pistola 380, para que os senhores possam entender tecnicamente. É uma arma que nem é usada nos Estados Unidos,
porque ela precisa de ser utilizada com muito mais quantidade de tiro para conseguir neutralizar o agressor. Então tem muito mais possibilidade até de bala perdida. Bom, mas assim a lei que passou na Câmara dos Deputados faz com que a única equipamento que pode ser utilizado para transportar o acervo é uma pistola de calibre permitido. Bom, mas aí o atirador parou no meio do caminho para fazer um lanche, para encontrar os amigos. Não está permitido isso. Ele pode ser preso por isso. Se ele também estiver conduzindo um armamento de uso restrito, exemplo, um fuzil calibre 223, esse equipamento, ele na lei atual, ele não tem mais a fiança e ele pode pegar de 30 a 40 anos. Hoje, através do decreto, ele paga a fiança e vai embora para casa. Então nós estamos falando de uma lei mais rígida para os CACs e uma lei mais rígida para aqueles que estão no meio da rua, das comunidades, portando os fuzis. Então, se ele for preso portando um fuzil, que é um armamento de uso restrito, ele não tem mais o direito à fiança, será em regime fechado automaticamente, podendo ir de 30 a 40 anos. Então, o projeto de lei, ele reforça a penalidade para quem está fazendo uso de armamento de uso restrito. Me permite uma parte, senador Marcos, só para o senhor me esclarecer aqui uma coisa. Eu serei breve, porque esse trajeto que eu não entendi. No projeto, ele autoriza o transporte, qualquer horário e qualquer itinerário. Isso não seria uma forma de você autorizar o porte? Não. Respondendo ao senador Contarato, eu tenho conversado com começou o pipipi já. Que ao abordar alguns atiradores. Senador Nelsinho, eu queria pedir, por gentileza, o senador Fabiano fez um questionamento ali no meio da leitura do relatório, só para a gente prestar atenção que isso era um ponto que tinha algumas emendas e Vossa Excelência também está... Eu só estou querendo entender, presidente. Claro, pertinente. Então, hoje, no cenário de hoje, com o decreto, o próprio delegado, ele consegue ter um entendimento. Exemplo, recentemente foi preso um CAC que estava indo para um casamento e ele passou o dia em treinamento. Não condiz ele ter um acervo dentro do carro indo para um casamento. Então, automaticamente o delegado atuou e fez, como é hoje afiançável, ele pagou a fiança e foi liberado. Então, e também tem outra questão. Desculpa, só para complementar aqui, mas pelo parágrafo 2º, ele considera o trajeto qualquer itinerário, independente do horário, realizado independente do horário, assegurado o direito de retorno. Então, a polícia ela vai ficar com as mãos atadas com relação a isso. Essa é a minha preocupação. Esse autorizar o transporte, já começou, independente do itinerário, da hora, das circunstâncias, a pessoa vai falar assim, não, eu estou indo para um estante, ou eu sou caçador, eu sou colecionador, e vai estar assegurado esse comportamento. Essa é a minha preocupação. Tá. Por favor, eu só estou querendo contribuir. O que eu posso fazer, senador Contarato, pertinente sua colocação, né? Eu acho que também a gente não pode dar chance para aqueles que não querem seguir. Você pode fazer uma sugestão de emenda e a gente aproveita, como nós estamos fazendo algumas alterações, acatar. Pronto, é isso que eu queria. Já estão querendo tirar o porte de trânsito. Não deram nem o porte e vão tirar o porte de trânsito. Eu queria fazer um apelo ao relator. Eu já não concordo. Quem não quiser o porte? Quem quiser só andar no porte de trânsito, qual o problema? Vai ir treinar. Tem cara que não vai querer tirar porte na federal, vai querer ficar no porte de trânsito para ir treinar. É apenas um apelo. É muita palhaçada isso aí, gente. Só para a gente dar continuidade. Esse é o nosso Senado. Nosso querido Marcos Rogério, que isso no nosso acordo hoje está contemplado. Voltando, então, hoje, o que tem acontecido hoje? Os atiradores, colecionadores, quando saem do estande de tiro, existem os olheiros, que são pessoas... Esse PL 3723 já tá uma bosta e os caras querem restringir mais ainda. Prestar atenção, porque pode ter dúvida de algum...
Eu queria pedir atenção para os assessores. Já estou finalizando, é só para não tirar atenção, porque às vezes pode virar uma pergunta e achar que eu não expliquei algo. Não, porque o senhor está falando a palavra acordo, eu queria só entender com quem foi feito esse acordo. Eu vou passar quais são os acordos. Bom, nós... Senador Marcos, eu estou ajudando, presidente. A minha sugestão da emenda, então, já que Vossa Excelência tem essa sensibilidade e a preocupação, quando os delegados falam, olha, não, a gente tem, dependendo do contexto, o cara estava indo para o casamento, mas o problema está no parágrafo 2º. Então, a emenda que eu faço, ela é oral, é supressão do parágrafo 2º, apenas o parágrafo 2º. Porque ela considera o trajeto, etc, qualquer horário, independente, não sei o quê. Se a gente suprimir o parágrafo 2º, resolve o problema. Ok, passar para a minha assessoria para poder suprimir o parágrafo 2º. Ok, eu peço assessoria para suprimir o parágrafo 2º. Bom, então, olha como esses caras arrumam, gente do céu. Vamos lá. Então tem acontecido de... ganha mais de 100 mil para fazer isso. É uma piada. Aos estandes de tiro, e quando o carro sai, eles passam a característica do veículo e mais a placa para que a sua quadrilha aborde esse CAC mais à frente. Então é importante. E os clubes de 24 horas que funcionam, como é que vai ser? O trajeto esteja. Quero saber o que eles vão fazer para proteger o seu acervo. Isso é fundamental. Se você não vai poder mais treinar em qualquer horário. Considerando a posição do senador Contarato, gente, que absurdo. Que a gente precisa ser objetivo quanto a esse ponto. Mas é só explicando que já acontece. Vê o carro saindo do stand, o criminoso passa para a equipe, ó, o carro é tal, placa tal, e com certeza esse atirador ele é abordado e assaltado. Bom, eu falei a questão do uso do fuzil, mesmo ele tendo a lei dizendo que ele pode portar uma arma, mas é uma arma curta de uso permitido, não é municiando um fuzil para depois dizer que está fazendo a condução do seu acervo. Então isso a lei bota ele cometendo um crime grave e inafiançável. Então já existe uma questão, a nossa senadora Elisiane, a minha querida senadora Elisiane, sempre quando ela bate no Marcos Rogério, ela cita meu nome. Aí eu já estou há 3 anos pedindo a ela para falar Duval e não Marcos Rogério, porque eu fico lá de casa desesperado, tomando pancada, e era para o Marcos Rogério. Mas aqui ela fez uma colocação que vale ressaltar, que no parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003, de perda de eficácia do porte daquele que for flagrado armado sob efeito de álcool e drogas. Então já existe uma lei pontuando essa situação. Vamos lá. Então, a questão da unificação do Sigma e do Sinarme. Por que o Exército tem um banco de dados sobre armas que não fala com o banco de armas da Polícia Federal? Existe também já um decreto permitindo isso. O que ainda não aconteceu, presidente, é que os sistemas não se comunicam ainda, mas não é pela falta de interesse, tanto das Forças Armadas como da Polícia Federal, ou seja, não é falta de interesse do Sigma e nem do Sinarme, é só questões técnicas que já estão trabalhando para que as duas possam se comunicar e ter um entendimento de todas as armas que transitam e tramitam no país. Bom, para finalizar, encerrando, o nosso projeto era para que ele fosse aprovado do jeito que veio na Câmara dos Deputados, com receio de chegar ao recesso e ter tido uma decisão monocrática. Hoje, nosso querido senador Girão pediu para que tirasse de pauta e pudéssemos pautar isso pós-carnaval. Mas nós já tínhamos feito um acordo, ano passado, de atender uma audiência pública, assim o presidente Davi Alcolumbre atendeu o pedido do senador. Depois foi feito um pedido de prorrogar o período para que todo mundo tivesse acesso e o estudo do resultado da audiência pública. Depois eu li o relatório e foi feito um pedido de vista antes do recesso. Então nós tivemos um período longo durante o recesso para que todos pudessem ter acesso ao relatório.
voltamos às atividades, então cumprindo o acordo que tínhamos feito com a maioria, não com a totalidade, mas com a maioria, deixar claro isso, e a maioria concordou que em fevereiro, na última semana de fevereiro, iria se votar na CCJ a pauta dos CACs. E assim, o presidente Davi Alcolumbre, cumprindo esse acordo com a maioria, pautou. Chegamos à conclusão, não à totalidade, porque o consenso de todos é algo impossível dentro do Congresso, num ambiente democrático. Chegamos ao entendimento da maioria que nós precisássemos aprovar hoje, mesmo com essas alterações que eu vou falar que foram sugeridas por um grupo, mesmo tendo esse projeto, tendo que retornar à Câmara dos Deputados. Mas a Câmara dos Deputados podem refazer tudo. Aí não cabe a mim julgar ou pré-julgar o trabalho dos deputados federais. Façamos o nosso trabalho de votar favoravelmente ou contrariamente, mas hoje tem que ser pautado porque a gente precisa dar essa resposta para os CACs que estão numa estabilidade jurídica enorme, estão temendo serem presos por qualquer queda de algum decreto. Foi durante uma reunião que nós tivemos antes de iniciar essa sessão, fizemos um acordo com a maioria, não com a totalidade. Aí eu esclareço ao senador Girão que ele não foi favorável ao nosso acordo, ao contrário, nem Elisiane, que estava conosco. Guardem os nomes, pessoal, Elisiane e Girão, hein? Mas deixar claro que nós chegamos dentro dessas modificações. Foram contras. O senador Contarato colocou uma agora aqui durante a minha fala, tem a volta do rastreamento das munições. Nós concordamos que não seria somente para as polícias, mas para todas as munições adquiridas no Brasil. Olha a palhaçada. Então, volta a ser rastreável. Olha a palhaçada. Nós falamos sobre o mínimo de 16 armas, assim foi sugerido pelo nosso senador Espiridião Amin, para que a gente pudesse trabalhar um texto que não dissesse nem mínimo nem máximo, mas que ficasse a cargo do próprio Exército. Um máximo genérico, podendo extrapolar do máximo, de acordo com a decisão porque no decreto consta da legislação. Isso, porque no decreto diz da seguinte forma: poderão ser concedidas autorizações para aquisição de arma de fogo de uso permitido em quantidade superior aos limites estabelecidos no inciso 1 do CAPT, a critério do comando do Exército. Então, a equipe assessoria trabalhou esse texto. Você tem um máximo e ele pode ser ultrapassado em caso Exatamente. Exatamente. Então, assim, um atirador que está a nível olímpico, ele pode ter um número maior de armas para o seu treinamento. Um museu que está fazendo um museu de armas históricas pode fazer uma solicitação. Então, cabe ao Exército deferir ou indeferir essa solicitação, mas eu também concordei que essa questão de mínimo é algo que nos preocupa, de dizer mínimo, então o máximo é o que? 1.000, 2.000, mas a gente colocando como responsabilidade das Forças Armadas, isso nos assegura. O senador Contarato também fez uma sugestão e que eu acatei, que eu vou ler aqui, é muito pertinente, que ele diz o seguinte: no texto está escrito assim, vou tentar ler de lado aqui. Contando a data da entrada, anistia, não é isso? Contando a data da anistia. Exatamente. Aí você pode legalizar a arma, entre aspas, ilegal. A lei ela estabelecia um critério formal correto. Vou ler aqui. Mediante apresentação de documento de identificação pessoal, de comprovante de residência fixa e de certidão negativa de antecedentes criminais, acompanhados da nota fiscal de compra e de comprovação da origem lícita da arma de fogo, pelos meios de prova admitidos em direito. Aí vem. Ponto. Foi o questionamento do senador Contarato, que eu achei extremamente pertinente, nós retirássemos isso, ou declaração
firmada, da qual constem as características da arma e numeração legível e a sua condição de proprietário. Então, deixaria, né? Seria autodeclaração. Ele legalizava aquela arma ilegal no período de 2 anos simplesmente com autodeclarando. Quando, na verdade, o mais correto é ele provar a origem dessa arma. Então, a sugestão foi a supressão... Mas olha como é loucura, pessoal. Anistia. Eles querem dar anistia para arma que tem identificação pessoal do nota fiscal. Se você tem nota fiscal, você regulariza a arma, gente. Não precisa de anistia. Nota fiscal vai tirar do toba. Pelos meios de provas admitidos em direito. Olha que loucos. Se o cara tivesse nota fiscal da arma, ele ia no exército ou na federal e legalizava a arma. Fez o registro da arma. Eu mereço, não. Anos, e não manteve aquela atualização periódica. Portanto, a arma tem origem. Ah, mas não tem mais a nota fiscal. Então... Mas é por outro meio de prova direito de meio que prova a origem. Perfeito. Agora não podemos deixar excluir tudo e botar autodeclaração. Mas sem a alternativa. Eu vou pedir para que a assessoria do senador absurdo, gente, possa preparar essa emenda para que a gente possa colher. Presidente, assim eu encerro as minhas colocações e quem tiver dúvidas sobre alguns questionamentos referentes ao relatório, eu queria que saísse da posição do achismo ou do eu ouvi dizer, para que a gente possa realmente ir aos fatos, o que é real e o que é ouvir dizer. Então, não podemos ser radicais, não podemos, num assunto tão delicado que envolve toda a sociedade e até acaba misturando as questões políticas que não deveriam ser inseridas no ano eleitoral. Eu peço a todos que a decisão seja uma decisão técnica e não eleitoral, não política, porque vai favorecer o candidato A, o candidato B e também as pessoas que têm as suas ideologias. Assim eu respeito, assim eu entendo e assim é feita a nossa democracia e por isso que muito me honra estar no Congresso discutindo com pessoas que pensam diferente de mim. Então nós não podemos fazer um projeto que seja nem radical para um lado e nem radical para o outro. E nenhum projeto feito, tramitado aqui e votado, é um projeto que vai se eternizar. Ele constantemente, durante a nossa história, ele vai continuar sendo alterado, modificado, melhorado, adaptado. E eu só queria deixar claro para todo mundo isso. Então, esse é só para que nós possamos dar uma estabilidade jurídica aos CACs. E eu quero aqui deixar bem claro que os CACs é a parte da sociedade que mais segue a legislação. Esse projeto nada afeta ao criminoso que continua executando seus crimes, porque ele não vai seguir a legislação e ele vai continuar comprando a sua arma vindo das fronteiras secas do país, que são armas fabricadas legalmente, por isso que esse discurso que foi armas legais, e sempre vai ser. Agora começou um número bem pequeno de armas fabricadas no fundo de quintal. Então, é só para esclarecer isso, tá? E dizer que o projeto, então, com essas modificações acatadas, ele retorna para a Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu quero pedir vistas, presidente, ao relatório. Só um minuto, senadora Elisiane. Eu tenho uma lista de oradores inscritos aqui, e pela ordem também, eu vou conceder a palavra à primeira oradora inscrita, que é a senadora Simone Tebet, que pediu pela ordem. Aí, por favor. Senadora Simone, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Também pela ordem, tá? Eu tenho uma questão de ordem antes. Normalmente, quando se lê o relatório, não se pode haver intervenção de colegas, mas depois sim. Então, assim, se houver essa intervenção como forma de contribuição belíssima, aliás, contribuições belíssimas feitas pelo senador Fabiano Contarato, que se possa também abrir os microfones dos colegas que estão no virtual, que óbvio saberemos com toda
o conhecimento que temos, só usar a palavra e pedir a palavra pela ordem, pelo virtual, se for caso de extrema necessidade. E que depois, na hora dos debates, também por uma questão de isonomia, os senadores que estão no virtual possam ter os microfones liberados para casos excepcionais fazer alguma intervenção. Então, eu deixo esse pedido e uma reflexão para Vossa Excelência como presidente para debater. Duas questões. Primeiro, o relatório não foi apresentado. Eu achei que o senador Marcos Duval fosse ler o relatório, eu estou aqui o tempo todo acompanhando, porque para quem não conhece o assunto, e é um assunto árido para quem não é técnico, fica difícil acompanhar essas alterações que ele fez agora, e acredito que foram para melhor, pelo que eu pude perceber, mas eu ainda tenho um ou dois questionamentos. Se ele puder me responder em relação a esse questionamento, já que não tem o relatório. E por não ter o relatório, e ele, pelo regimento, ter feito alterações dentro da comissão, eu também peço vista desse projeto, porque eu não tenho condições de votar um projeto dessa envergadura sem ter já começou. Convicção. Repito que respeito os CACs, acho que é uma atividade como já começou a putaria. Que merece segurança jurídica. Repito que eles estão diante de uma insegurança jurídica, fruto muito mais de um governo que, por decreto e não por lei, tentou regulamentar uma situação como essa, gerando, obviamente, uma intervenção do Poder Judiciário, que ainda não aconteceu, mas uma judicialização dessa questão, e também entendo que, por isso, essa questão está hoje para ser debatida nesta casa. Mas não vamos nos esquecer, até pelo acatamento do relator Marcos Duval, das sugestões apresentadas pelos colegas, que o projeto não está maduro. Veja, com simples intervenções feitas, o senador Marcos Duval, desculpa de novo aqui, é Marcos Duval, não Marcos Rogério, foi acatando as sugestões. Fica, inclusive, uma pergunta aqui, senador Marcos Duval. Sei do seu espírito público de querer contribuir, Vossa Excelência foi sempre democrático nas suas relatorias. Este dispositivo, não sei se é do artigo 21, que transforma em direito, é um direito a todo cidadão acima de 25 anos, o exercício das atividades de colecionador de tiro, bem como esse apostilamento de armas de caça. Como era e por que nós estamos flexibilizando ou estamos restringindo? Eu deixo essa pergunta, senhor presidente, como uma das dúvidas, não quero monopolizar o debate, que tenho em relação a esse projeto, e deixar bem claro, isso aqui não é nenhum subterfúgio, é que eu não tenho o relatório que está sendo apresentado agora, e muito menos a capacidade de entender essas sugestões que foram acatadas, se são suficientes para que possamos votar. Então, fico aqui esse pedido de esclarecimento ao senador Marcos Duval, pedindo a inscrição na hora de debater a matéria no MEC. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, só para poder responder o pedido de vistas, presidente, tem precedência regimental. A senadora Simone, inclusive, vem na mesma linha. Eu queria que Vossa Excelência respondesse ao pedido de vistas. Eu só gostaria de, antes, presidente, poder só explicar, porque é um questionamento que ela teve, que é pertinente, que pode ter muitos. Por que agora o senador está sendo flexível? É porque eu expliquei aqui no início, mas tinha muita conversa, acho que as pessoas não conseguiram escutar. Nosso trabalho anterior, eu quis aprovar o relatório exatamente como veio da Câmara dos Deputados, porque nós íamos entrar em recesso e haveria possibilidade de algum ministro do STF, de forma monocrática, derrubar os decretos e não ter um projeto de lei para que pudesse ser sustentado. Então, mesmo eu tendo sido relator e contrário a essas partes que eu fui agora e alterei, porque eu concordo, são todas pertinentes e concordava no relatório anterior, mas a situação fazer com que nós tivéssemos a correria por uma estabilidade jurídica mais do que essas alterações que nós pensávamos em fazer num outro momento. Então, como agora, em acordo com a maioria dos senadores, decidimos que já não tem mais o recesso com possibilidade de um ministro tomar uma decisão monocrática e que agora a gente pode dar uma freada, então acertar pontos que todos convergiram, porque tem pontos que me apresentaram emendas que eram assim, sem sentido, outro com um pouco de sentido. Essas que nós concordamos aqui, a grande maioria, foi quase unânime da maioria. Então já era o meu desejo fazer essas alterações, todas pertinentes, mas não foi feita
a toque de caixa só para poder colocar em votação. Era já estudado e acordado e eu concordo com elas. Apenas não foi feita essa alteração no ano anterior para que nós pudéssemos dar velocidade e não dessemos fazer com que o STF de novo legislasse por nós. Então é só para explicar por que agora eu acatei algumas sugestões de senadores e no relatório anterior eu não acatei nenhuma. Eu tenho vários senadores inscritos aqui. Concretamente e regimentalmente, a senadora Elisiane está certa e a senadora Simone também está certa. Porque as alterações que foram feitas pelo senador Marcos Duval, diante dessa explicação, incidem na possibilidade de um novo pedido de vista. Aí, ó, olha a palhaçada. Haja visto que olha a palhaçada. Ele alterou substancialmente o seu relatório, mesmo que seja com o olhar para fazer uma conciliação e um entendimento daqueles que quiseram colaborar efetivamente com o texto. Só que também eu preciso fazer eu peço, venha a todos os nossos queridos senadores e senadoras, que o senador Marcos Duval fez uma síntese de tudo que nós vivemos no ano passado, quando nós pretendíamos deliberar essa matéria. Nós chegamos ao ponto, se não me falha a memória, eu solicito da secretaria, se caso eu esqueça algum trecho desse entendimento, de alterarmos para fazermos uma nova audiência pública, incluindo nomes que não estavam no requerimento aprovado ainda em 2019, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Nova audiência pública, pessoal. De solicitação de audiência pública com mais de um ano. E nós fizemos a alteração desse requerimento no entendimento. O entendimento não quer dizer o apoiamento. O entendimento é a busca do melhor encaminhamento. Então eu acho que o entendimento, senador Marco Duval, se a gente puder sintetizar o que nós fizemos no ano passado aqui, foi um entendimento, não foi um acordo na totalidade, não foi uma conciliação, não foi a unanimidade, foi um entendimento para a busca de um procedimento. Eu assumi, quando nós retornamos os trabalhos esse ano, eu fiz aquela minha manifestação que eu iria resgatar o entendimento, mesmo com aqueles que pensavam o contrário ao texto, que na época, diga-se de passagem, Vossa Excelência não tinha flexibilizado em nada. Então, quando Vossa Excelência fala agora que assume essa responsabilidade, inclusive, de alterar um texto que naquela ocasião não de parte de Vossa Excelência desejava apresentar o relatório da Câmara por todas as preocupações aqui já externadas em relação aos decretos e em relação ao Judiciário, a gente chegou no dia de hoje para votarmos essas 3 matérias. Fizemos a inversão da tributária, que eu agradeço novamente Vossa Excelência com acessibilidade. E essas 3 matérias, dos 10 itens da pauta, era o que nós tínhamos acordado um procedimento. Então, eu não... Quem seria eu para solicitar que um senador da República... Vamos fazer isso nessa sessão. Ou Vossa Excelência reconhece que as alterações e as adequações propostas pelos senadores e pelas senadoras vão poder melhorar o texto de Vossa Excelência, e eu vou ter que conceder a vista. Então, eu quero ouvir Vossa Excelência antes, como relator da matéria, para nós decidirmos o que nós vamos encaminhar. Se Vossa Excelência decidir agora, com todos os debates que foram feitos, com todas as observações, com todas as preocupações que já foram suscitadas por Vossa Excelência, inclusive parte delas na relação institucional que Vossa Excelência tem com cada um de nós, de reconhecer que está recepcionando trechos importantes para melhorar o texto. Então Vossa Excelência manifestou isso aqui. Então tem 2 caminhos.
Ou Vossa Excelência esquece tudo que Vossa Excelência falou e incorporou. Gente, isso não existe, presidente. Como é que ele vai esquecer uma coisa que ele já fez? Existe, porque... Está registrado nos anais da CCJ. O que está disponível é o relatório dele principal. Senador Marcos Duval, Vossa Excelência tem a serenidade. Só me decidir isso aí, se for para depois do carnaval. Só para a gente registrar e dar a César o que é de César. Não retiro o que foi, já foi uma coisa. O parecer que está disponibilizado é o parecer que Vossa Excelência, o texto integral da Câmara. Nós estamos aqui, antes de começar na discussão da leitura do seu parecer, eu dei a palavra para 9 senadores que falaram sobre esse assunto sem estar em discussão. Então nós estamos aqui num debate ampliado, numa audiência pública, no momento de uma votação de uma matéria, onde eu, sensível à causa e tentando buscar o entendimento, dei a palavra para 9 senadores que se manifestaram sem começar a discussão. Então eu devolvo a palavra para Vossa Excelência e acho que pelas ponderações que Vossa Excelência fez, a gente cumpriria o regimento, Vossa Excelência adequaria muitas coisas que Vossa Excelência mesmo entendeu, porque Vossa Excelência falou aqui que estava melhorando o projeto, e a gente colocava para votar na outra reunião, sem mais discussão, nós vamos deliberar sobre a matéria. Presidente. A segunda opção, presidente. Muito bem. Dá uma contribuição, relator. Senhor presidente, senhor relator, eu quero dar uma contribuição para a gente construir aqui um bom acordo. Há uma desconfiança clara, e eu conversei com alguns senadores aqui que são contrários ao projeto, de que lá na Câmara ele pode não ser seguido. E tinham se pedido alguns dias. Como se o nosso relator mantiver as mudanças e for dado esse pedido de vistas, nós poderíamos combinar, já que a sessão da CCJ é numa quarta-feira, a gente poderia combinar já na terça, um dia antes que antecede essa sessão aqui, para irmos em comissão na Câmara, fazer essa conversa com os líderes e com o presidente Arthur Lira e já tentar fazer esse entendimento deste acordo do texto que Vossa Excelência está competentemente melhorando. Muito bem, com isso a gente entra no entendimento e faz. Aí é diferente. Espetacular, espetacular. E a gente vai juntos lá, não tem problema não. Senador Marcos Duval. Eu votava do jeito que estava. Deixar claro para todos que a gente precisa, principalmente dentro de um projeto que gera tanta polêmica, nós precisamos ter um equilíbrio nas decisões. E eu acato o pedido de vista, peço até que os meus parceiros possam me ajudar a contribuir sobre essas questões. Agradeço. E acato também a grande sugestão do Everton de a gente seguir para a Câmara dos Deputados e conversar com a Arthur Lira para que possa manter. Muito obrigado, senador Marcos, muito obrigado. Parabéns, presidente Adel Colombo. Senador Fabiano, senador Marcos Duval, senador Elisiane, senador Zequinha, senador Girão, senador Paulo Rocha, todos os nossos 27 senadores. Deixa eu fazer um pedido aqui, porque nós estamos regimentalmente, mas mesmo assim nós estamos protelando a deliberação desse assunto. Eu queria pedir que todo mundo, que a gente pudesse estar aqui na reunião que nós fôssemos deliberar sobre esse assunto, que a gente novamente não fosse fazer tudo que nós fizemos aqui pela 4ª ou 5ª vez. Que a gente pudesse colocar na pauta, cada um faz a sua fala pelo tempo regimental e a gente delibere a matéria, porque é exaustivo para todo mundo. E eu tenho certeza absoluta que todos nem o próprio presidente está aumentando mais. Com as alterações, toda vez fala o mesmo assunto lá. Ele mesmo está de saco cheio. O projeto foi aperfeiçoado e acompanhe o relatório do senador Marcos Duval, que a gente não precisa deliberar, que a gente não precise fazer uma votação nominal. Eu me comprometo, senador Marcos Duval, senador Girão, de registrar no microfone aqueles que forem contrários a esse novo relatório apresentado, que foi concedido vista coletiva. Mas que a gente possa, de maneira muito respeitosa, deliberar sobre a matéria na próxima reunião, lógico e evidente, garantindo todas as prerrogativas constitucionais de cada senador da República que faz parte dessa comissão. Claro, senhor presidente, só para parabenizar o senhor pela mediação republicana, parabenizar o relator que se debruçou aí durante todo esse tempo e tem tido muita paciência para conseguirmos chegar no caminho, deixando claro que essa sugestão do senador Everton é uma sugestão que atende, porque nós vamos terça-feira juntos. Esse aí é dono de empresa de segurança, ó, Girão, ó. Marque bem a cara dele, viu? Dono de empresa de segurança, não quer vigilante armado e nem CAC.
Sabe por quê? Porque ele ganha milhões por mês com empresa de segurança. Que possam ser aceitas pelas lideranças lá. Porque a gente já viu muitas vezes nós deliberarmos aqui e chega na Câmara eles tiram tudo. Tiram tudo. Então, eu acredito que essa sugestão do senador Everton foi uma sugestão que joga luz sobre esse debate, que vai tornar maduro o projeto. Quem sabe a gente possa ter até uma unanimidade, mas que se garanta os pré-requisitos para votações aqui nominais e tudo como a gente pode. Obrigado, senador Eduardo Girão. Pela ordem, presidente, eu só precisava... Eu queria atenção. Eu queria pedir a atenção dos senadores que o relator deseja fazer uma manifestação. É que eu precisava fazer a leitura do voto e das emendas que foram rejeitadas e acatadas. Já foi apresentado, está no sistema já. Porque da próxima vez não possa ser feito pedido de vista novamente. Não. O relatório que está apresentado, Excelência, é favorável ao projeto e contrário às emendas de número 1 a 54. Vossa Excelência rejeitou todos. Agora que Vossa Excelência oralmente pretendeu fazer correções no relatório. Com pedido de vista, a assessoria de Vossa Excelência e Vossa Excelência vai encaminhar todas essas alterações para esse pedido de vista e quando nós voltarmos, nós vamos voltar com esse novo relatório. Então, certo, professor Fabiano Contarato, meu professor de Direito Constitucional. Obrigado, presidente. Eu cada dia aprendo mais com Vossa Excelência, com serenidade, equilíbrio, coerência, mas sempre buscando um acordo comum. E o Marcos Duval, nós temos que reconhecer o trabalho, a dignidade. Ele sabe que as ponderações e as contribuições... Esse cara aí é um perigo, ó. No sentido de proteger ainda mais a sociedade. Senador Fabiano. Muito obrigado, senhor. Um desarmamentista safado. Presidente. Senador Marcos Rogério. Não, senhor presidente, eu só queria liberando a senadora Elisiane das críticas ao Marcos Duval. Apenas... Porque Vossa Excelência saiu daqui, foi o Costa Larga aqui. Porque ela mirava em Vossa Excelência no plenário, na comissão, e falava o Marcos Duval, coitado, sofreu tanto. Mas foi uma luta... Foi. Eu queria apenas, senhor presidente, fazer aqui um registro de reconhecimento do trabalho do senador Marcos Duval na relatoria desse projeto. Eu gostaria que essa matéria fosse votada hoje, que a gente tivesse uma deliberação na CCJ, mas num colegiado o entendimento é sempre o melhor caminho. A matéria realmente está discutida à exaustão há muito tempo, mas o texto que ele apresentou é um texto que, de certa forma, é mais restritivo do que o texto que saiu da Câmara dos Deputados. Mas isso é fruto do ambiente, de entendimento, de compreensão dos desejos, das demandas dos senadores aqui. Aconteceram algumas modificações, eu até fiz aqui pedido de plenário para que ele acatasse essas emendas, e isso não ensejaria um novo pedido de vista, mas ele apresentou uma emenda também como relator, de sorte que acabou ensejando o apelo para novas vistas. Mas essa é uma matéria importante. Isso vai dar segurança jurídica, previsibilidade, é o fim do vai e vem de decretos, resoluções, portarias e decisões liminares, decisões monocráticas liminares nos tribunais, sabe? O Brasil hoje tem o esporte do tiro profissionalizado no Brasil inteiro, via o alerta que fez aqui o senador Marcos Duval com relação às exceções que querem colocar como regra. Não é isso, não é isso. Os CACs são profissionais, são pessoas preparadas, pessoas decentes. Portanto, eu queria cumprimentar o senador Marcos Duval pelo brilhante relatório e também por esse acordo costurado por ele e por Vossa Excelência para que nós pudéssemos deliberar essa matéria dentro de um ambiente de maior consenso.